Cyprus, 2013. Os bancos fecham suas portas. Quando reabrem, 40% das suas economias desapareceram. Legalmente, Ordem Executiva 6.102. De 1933, agentes da Polícia Federal exigem seu ouro. Recusar. 10 anos de prisão. Pensilvânia, 1942. Uma família é presa por possuir 27 quilos de farinha. Isso não é história antiga. São precedentes legais incorporados em legislações sobre poderes de emergência. Neste exato momento, esperando para serem ativados. Quando a crise acontece, 5 tipos específicos de bens são os primeiros a serem confiscados, utilizando tecnologias de detecção que você nunca considerou. Vamos abordar o que é apreendido, como é encontrado e os protocolos que podem te tornar invisível. Máxima de sobrevivência. A coisa mais perigosa que você possui é algo que todos sabem que você tem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Primeiro bem, combustíveis e geradores. O alvo inicial é sempre o diesel. Gasolina, propano, com mais de 75 litros. Além de geradores. Por quê? Sem combustível, todos os sistemas de emergência entram em colapso em 72 horas. Ambulâncias param, hospitais ficam às escuras. Seu tanque de 2.000 litros não se compara à necessidade de manter o hospital regional funcionando. Você perde, não porque são cruéis, mas porque estão desesperados e respaldados por autoridade legal. Mas como eles encontram essas coisas? Aquele tanque de propano no seu quintal é visível por satélite agora mesmo. O Google Earth pode vê-lo. Equipes de pesquisa acessam registros de propriedade, cruzam informações com imagens aéreas e constroem listas de alvos. Seu tanque está mapeado com o seu endereço. Drones térmicos facilitam ainda mais a localização. O propano emite assinaturas térmicas. Geradores geram calor detectável por câmeras de imagem térmica. Um único sobrevoo de drone mapeia todas as casas que possuem energia de reserva. A detecção acústica é ainda mais preocupante. O seu gerador pode parecer silencioso na garagem, mas em um apagão, com a ausência de ruídos ambientes, o ouvido humano pode detectar loa até 400 metros. O som se propaga de forma diferente quando não há tráfego. Unidades de ar-condicionado ou equipamentos de jardinagem. O nível de ruído ambiente cai de 65 dB para 30. De repente, o seu gerador, que opera a 57 decibéis, se torna o som mais alto por 1 quilômetro. Equipes de monitoramento circulam com as janelas abertas, seguindo o som. Você acaba de anunciar sua localização exata. Efeitos de sinalização visual. Você possui eletricidade, enquanto todos os outros estão no escuro. Luzes acesas, telas brilhando, fumaça saindo de chaminés. Em total escuridão, sua casa se transforma em um farol, sinalizando que há recursos ali. A flama de uma vela é visível a quilômetros. Sua sala, iluminada, se assemelha a um outdoor. Mesmo com disciplina de luz, as assinaturas térmicas podem te entregar. Você está aquecido enquanto todos os outros congelam. Essa diferença de temperatura se torna um indicador de alvo. Para contorná-la, concentre-se na descentralização e redução de assinaturas. Abandone o enorme tanque único. Utilize tambores de 200 litros rotulados como produtos químicos para piscina ou para coleta de água da chuva. 6 tambores distribuídos em sua propriedade somam 1.250 litros. Sem deixar uma assinatura óbvia. Encontraram um tambor? Você perde 200 litros. Não tudo. A dispersão estratégica evita perdas totais. Para geradores, use abafadores subterrâneos. Um tubo PVC de 7,5 centímetros direciona a exaustão para uma câmara enterrada a 9 a 15 metros de distância. Essa câmara deve ser preenchida com lã de aço ou isolamento de fibra de vidro em sacos selados.
A exaustão quente aquece o material, mas a massa térmica absorve a energia sonora. A ventilação da exaustão se faz através de tubos perfurados. Acima do solo, seu gerador se assemelha ao som suave do vento distante. A assinatura da exaustão se dispersa e não se correlaciona com a sua localização. Outra opção são os invólucros acústicos com vinil, carregado de massa e suportes de isolamento de borracha. Isso reduz o ruído em 20 a 30 dB. O raio de detecção diminui de 400 metros para 25 metros. A disciplina de luz é inegociável. Utilize cortinas blackout em todas as janelas e teste-as do lado de fora à noite. Qualquer vazamento de luz representa vulnerabilidade. Utilize luzes com espectro vermelho ou minimize a iluminação artificial ao máximo. Para aquecimento, evite fumaça. Use aquecimento elétrico de seu gerador abafado ou fogões a lenha de alta eficiência com combustão secundária que produzem fumaça visível mínima. Os painéis solares trazem desafios específicos. Instalações no telhado evidenciam que você possui energia independente, mas uma alternativa é montar arrays no chão, protegidos por cercas ou sob copas de árvores. Você pode perder 15 a 25% da eficiência, mas ganha invisibilidade. Painéis escondidos atrás de cercas de 2,5 metros se tornam invisíveis para observação aérea. No entanto, energia é inútil sem informações. É essencial saber quais estradas possuem bloqueios, onde as equipes de busca atuam e quais bairros estão sendo invadidos. Essa necessidade de comunicação nos leva ao ponto em que sua torre de antena se torna seu principal alvo. Segundo ativo, equipamentos de comunicação. Isso inclui rádios amadores, unidades RMRS, telefones via satélite, sistemas de rádio CB, antenas de alto ganho, redes em malha e rádios definidos por software, qualquer coisa que permita comunicar-se sem depender da infraestrutura controlada pelo governo. Por que esses equipamentos são alvos de apreensão? O controle da informação é fundamental para gerenciar agitação social. Todos os golpes seguem um roteiro similar: apreender meios de transmissão, desativar redes independentes e estabelecer um monopólio da informação. Sua capacidade de se comunicar de forma independente representa uma ameaça que precisa ser neutralizada. A detecção ocorre por meio da triangulação de RF. Quando você transmite, emite sinais eletromagnéticos rastreáveis até o ponto de origem. O direcionamento de rádio existe desde a Segunda Guerra Mundial e foi refinado ao longo de 80 anos. Sistemas modernos de RDF digital conseguem localizar fontes de transmissão em questão de segundos, a poucos metros. 3 ou mais estações de monitoramento captam seu sinal e medem o tempo de atraso entre as recepções. A geometria básica revela sua localização. A primeira varredura reduz a busca ao seu bairro. A segunda varredura identifica seu quarteirão. A terceira varredura determina o número da sua casa. Sistemas militares e helicópteros realizam isso em menos de 60 segundos. E aqui está o perigo. Durante emergências de comunicação declaradas, com silêncio radiofonia obrigatório, transmitir-se torna um crime. O conteúdo não importa. O sinal é a infração. Você aperta o botão para verificar se seu amigo está com energia. Parabéns. Você cometeu um crime federal. Você acabou de transmitir sua localização para todas as estações de monitoramento na área. Você se torna um não autorizado, o que te transforma em um alvo prioritário para a apreensão de equipamentos. A contramedida é a recepção apenas. Essas duas palavras deveriam estar gravadas na sua mente. A recepção passiva não emite sinais. Portanto, não pode ser detectada nem triangulada. É essencial monitorar, escute as frequências de emergência, faça varredura nas bandas de rádio amador, ouça ondas curtas e eavesdrop em frequências ativas. Mas não transmita, não responda,
não reconheça. O silêncio radiofônico deve ser absoluto. Essa disciplina única proporciona uma ampla conscientização situacional, sem deixar rastros de detecção. Muitos preppers têm dificuldade em aderir à recepção apenas porque parece passivo. Você ouve alguém pedindo ajuda e o instinto é responder. Você quer coordenar com sua rede. Resista a esse impulso. Cada transmissão arrisca a segurança operacional, a menos que seja uma emergência de vida ou morte, onde os benefícios claramente superem os riscos. Mantenha o silêncio absoluto. Isso pode ser difícil psicologicamente, mas é a diferença entre manter sua capacidade e perder tudo em 72 horas. A vulnerabilidade das antenas. Aquela instalação no telhado que oferece um alcance excepcional. É um grande sinal que anuncia comunicações avançadas aqui. Visível para os vizinhos, para as patrulhas e para reconhecimento aéreo, anula a finalidade de uma capacidade covert se todos podem ver uma estrutura de antena profissional em seu telhado. A contramedida é um design stealth. Coloque antenas de fio estendido no sótão, use fios longos ao longo da linha do telhado, disfarçados sob os beirais. Utilize antenas de varal que realmente funcionam como varais de roupas. Você pode perder 20 a 30% de desempenho, mas permanecerá invisível. Esse compromisso é taticamente inteligente. Use armazenamento Faraday para backups. O equipamento principal deve continuar acessível, mas rádios de reserva. Dispositivos portáteis extras e componentes de reposição precisam de proteção em recipientes Faraday, como latas de munição com vedação condutiva, múltiplas camadas e sacos de Miller aluminizados, latas de lixo galvanizadas, com tampas bem justas. Essas medidas servem a dois propósitos: proteção contra EMP de uma detonação nuclear, eventos solares ou armas, além de bloquear todos os sinais eletromagnéticos em ambas as direções. Equipamentos dentro de recipientes Faraday adequados tornam-se invisíveis eletronicamente. Não podem ser acionados remotamente, nem terem seu firmware interrogado, nem ser detectados por varredura. Estão no escuro até que você os ative. Mas aqui está o que poucos falam. Toda a informação do mundo não vale nada se você estiver passando fome. Se os vizinhos perceberem que você está comendo enquanto eles estão se restringindo, se equipes de inspeção encontrarem seu estoque, estamos diante do ativo mais psicologicamente complexo: a comida. E por que sua despensa cheia pode ser considerada um crime legalmente. Ativo 3. Estoques de alimentos. Arroz a granel, trigo, feijão, caixas de enlatados, baldes de alimentos liofilizados, criação de animais grandes, hardings, armazenamento de grãos, tudo que represente calorias armazenadas que excedem as necessidades imediatas de consumo. Compreender a estrutura legal é crucial, pois contrasta com os conceitos de direitos de propriedade nos Estados Unidos. Legislações anti-acumulaco são reais, documentadas e já foram implementadas diversas vezes. A Lei Lefeva dos Estados Unidos da América durante a Primeira Guerra Mundial tornou a acumulação de alimentos um crime federal. O racionamento da Primeira Guerra Mundial criminalizou o armazenamento excessivo. As leis recentes na Venezuela incluíram penas de prisão. Estados soviéticos tornaram o armazenamento privado uma ofensa à coletividade. Quando a escassez atinge, despensas cheias se tornam evidências de roubo comunitário. A psicologia é brutal. 10 famílias passam fome. A sua N.O. Portanto, você está acumulando. Sua preparação não importa. O que conta é a desigualdade perceptível durante a crise. Você tem comida. Eles não. Isso se torna um problema político que requer uma solução: redistribuir o seu estoque e tornar-se vulnerável, como todos os outros. A detecção começa com a forense digital. Cada compra em grande quantidade no Costco, cada saco de arroz de 23 quilos, cada caixa de enlatados, tudo isso
está registrado em bancos de dados, cartões de crédito, programas de fidelidade e pedidos online já agregados. Durante uma crise, essas informações são cruzadas com autoridades de rastreamento de recursos. Isso cria um mapa de alvos. Endereços com padrões históricos de compras em grande volume são automaticamente sinalizados. Os dados já existem. Tudo o que eles precisam é de autorização legal para agir. A análise de lixo conta histórias. Todos os outros, vivendo com um mínimo, têm lixo leve, com embalagens de distribuição governamental. O seu lixo, cheio de embalagens extras, marcas privadas e embalagens que não correspondem às cadeias de suprimentos oficiais, revela que você está consumindo mais do que a média estabelecida. O lixo prova isso de forma definitiva. Qualquer um conduzindo uma análise sistemática de resíduos identifica essa discrepância imediatamente. A inteligência humana se torna uma ferramenta poderosa por meio de incentivos. Isso pode parecer cruel, mas é eficaz. Quando as pessoas estão desesperadas, os laços sociais se rompem. Os governos utilizam isso. Linhas de denúncia com recompensas e rações extras para informações úteis surgem. Seu vizinho se vê diante de uma escolha: denunciar seu estoque e alimentar sua família por mais uma semana, ou manter o silêncio e ver seus filhos passar fome. A maioria escolhe a família. Eles justificam a traição. Convencem a si mesmos de que você foi egoísta e que, na verdade, merece. A traição chega envolta em justificativas morais. A contramedida é uma despensa de isca. Você precisa de um estoque visível, acessível e modesto, correspondendo às quantidades esperadas durante o racionamento, de 3 a 5 dias de itens básicos: sopas enlatadas, biscoitos, arroz, macarrão, manteiga de amendoim. Mantenha tudo isso nos armários da cozinha, onde qualquer um que entre pode ver. Quando as autoridades fizerem uma inspeção, coopere totalmente. Abra os armários e mostre o que possui. Demonstre a preocupação apropriada com os tempos difíceis. Entregue a isca prontamente, sem resistência. A isca tem múltiplas funções. Isso satisfaz a necessidade psicológica do inspetor de encontrar algo. Eles vieram em busca de grandes estoques de alimentos, e você ofereceu acesso a uma despensa. Não é impressionante, mas é algo tangível. Eles verificam suas anotações, constatam a conformidade e seguem em frente. Isso estabelece sua imagem como cooperativo e não suspeito. Você não está escondendo nada. Não é um acumulador problemático. Apenas mais uma família lutando. Essa percepção reduz o escrutínio e diminui sua prioridade para inspeções futuras. O mais importante é que protege seu verdadeiro estoque por meio de uma desconstrução estratégica. Eles encontraram comida. Missão cumprida. A psicologia humana sugere que as buscas terminam quando o objetivo é alcançado. Use esse viés a seu favor. O armazenamento, a longo prazo real, requer camuflagem estrutural, tornando-o fisicamente invisível para buscas não destrutivas. Use paredes falsas para criar espaços ociosos que não aparecem nos planos de piso. Compartimentos sob o chão acessados por tapetes ou móveis. Espaços ocos dentro de armários embutidos e armazenamento atrás de fixações permanentes. O princípio crítico é fazer com que o armazenamento pareça arquitetonicamente improvável, e não incômodos escondidos com portas distantes, que são muito óbvias e comumente conhecidas na mídia. Em vez disso, faça o armazenamento existir em locais que não deveriam estar ali, de acordo com a estrutura visível. Um espaço entre o teto do porão e o primeiro andar, que é 15 centímetros maior do que o necessário para a estrutura padrão, pode ser explicado como isolamento ou rotas de encanamento. Um closet 60 centímetros mais raso do que a parede externa pode sugerir uma passagem de encanamento. Pequenas discrepâncias que não despertam suspeitas durante buscas casuais
Ninguém mede cada dimensão em buscas rápidas. E pequenas inconsistências são ignoradas. A disciplina, no descarte de resíduos, é inegociável. Nunca jogue embalagens em grande quantidade no lixo residencial. Nunca, em hipótese alguma. Papéis e papelão devem ser queimados completamente, até restar apenas cinzas. As latas de metal devem ser limpas e distribuídas em lixeiras comerciais aleatórias, durante descartes noturnos, locais diferentes, noites distintas. Recipientes plásticos distribuídos em múltiplos pontos, tudo fracionado, para que as peças não se correlacionem ou revelem o conteúdo original. O fluxo de resíduos do seu domicílio deve corresponder aos padrões de consumo da despensa de isca. Descarte mínima ou quantidade reduzida e consistente com as expectativas de racionamento. Qualquer outra coisa sinaliza o seu verdadeiro acesso à comida. Mas aqui está a realidade dura. Calorias são estrategicamente inúteis se você não consegue tratar infecções geradas pela queda na higiene, se não pode gerenciar a dor traumática, se não consegue estancar sangramentos ou lidar com condições crônicas quando as cadeias de suprimentos farmacêuticas se rompem. Isso nos leva aos suprimentos médicos e explica por que seu armário de banheiro é o primeiro a ser inspecionado. Ativo 4. Suprimentos médicos, antibióticos, medicamentos para dor, insulina, remédios para a pressão arterial, equipamentos cirúrgicos, kits de trama, respiradores N95 e prescrições que excedem o suprimento de 30 dias. Tudo que mantém a função fisiológica humana quando os sistemas de saúde colapsam ou falham. O cálculo estratégico é o mesmo do alimento. Em uma grande crise, os hospitais se tornam centros de triagem fortificados, com segurança armada, recursos centralizados para a máxima eficiência. Hospitais de campanha são estabelecidos para atender a massivas vítimas. Todos eles precisam de recursos farmacêuticos e equipamentos que superam muito as reservas estratégicas oficiais. Quando essas reservas se esgotam, os governos emitem ordens de requisição. Os estoques médicos privados são confiscados sob a autoridade de emergência de saúde. Seu estoque pessoal contra as operações de um hospital de campanha para centenas. E você perde. A detecção se aproveita da centralização dos bancos de dados farmacêuticos. Cada prescrição que você preencheu está registrada em múltiplos bancos de dados interconectados. Programas nacionais de monitoramento de prescrições, registros estaduais de substâncias controladas, reivindicações farmacêuticas de empresas de seguros, redes de farmácias com registros integrados e rastreamento da DI para medicamentos agendados. Todos já coletados, digitalizados e cruzados. Durante emergências médicas declaradas com rastreamento de recursos autorizado, esses mesmos dados se transformam em um banco de dados de alvos, com endereços associados a prescrições de antibióticos, lares, que armazenam medicamentos para dor, indivíduos em terapia com insulina e pessoas com prescrições de medicamentos cardiovasculares. Listas são geradas automaticamente, rotas otimizadas e os poderes de emergência sobrepipensei completamente a H e PA. Seu histórico de medicação se torna uma lista de compras. O segundo mecanismo é o protocolo padronizado de auditoria do banheiro. Um procedimento operacional padrão documentado para as equipes de inspeção, baseado em probabilidade e eficiência. As pessoas costumam guardar medicamento nos banheiros, especialmente no armário do banheiro principal, embaixo da pia e nos armários de toalhas. Esse comportamento humano é previsível. Quando as equipes entram nas residências, o banheiro principal é o primeiro alvo. Eles abrem gavetas, examinam armários, verificam prateleiras de closet. O processo é sistemático e rápido. Guardar medicamentos lá torna o trabalho deles muito mais fácil. Eles localizam e confiscam seu estoque em menos de 5 minutos. Medidas de contra-ataque eficazes exigem relocação e camuflagem. Suprimentos médicos críticos nunca devem ser armazenados em banheiros. Nunca. O banheiro deve conter a isca.
Um kit básico de primeiros socorros deve estar em conformidade com as normas esperadas para lares. Band-aids, antissépticos e analgésicos de venda livre em quantidades normais. Talvez até um xarope para tosse vencido. O suficiente para parecer normal e fornecer algo que as equipes de inspeção possam encontrar e catalogar. Nada de valor estratégico. Nada que faça diferença se for confiscado. O verdadeiro estoque médico deve ser relocado para espaços totalmente desconectados de contextos de saúde. Um escritório em casa, oficina, armazenamento na garagem, ateliê de artesanato. Dentro de caixas rotuladas, com conteúdos completamente diferentes. Materiais de escritório, eletrônicos antigos e cabos. Decorações de feriados, registros fiscais, rótulos chatos em caixas mundanas, que não despertam o interesse das equipes de inspeção. Camuflados através da burocracia e da aparente irrelevância. Essa estratégia de rotulagem funciona porque as equipes operam sob severas restrições de tempo e não passam 3 horas vasculhando minuciosamente cada recipiente de armazenamento, atingindo locais de alto potencial, pegando suprimentos óbvios e seguindo para o próximo endereço. O ritmo típico é de 20 endereços por dia por equipe, com cerca de 30 a 40 minutos por localização, incluindo tempo de viagem. Se os medicamentos prescritos estiverem dentro de uma caixa de papelão rotulada como enfeites de Natal, escondida no fundo do armário do quarto de hóspedes e misturada com as decorações reais, a probabilidade de serem descobertos se aproxima de zero. Ninguém vai desembalar enfeites de vidro em busca de frascos de remédios. Faça com que o custo da busca supere o retorno esperado. A diversificação oferece uma redundância contra descobertas parciais. Não concentre os suprimentos médicos em um único lugar. Distribua-os em pelo menos 3 locais separados. Use cômodos diferentes e, se possível, edifícios distintos. Um dos locais deve estar na residência principal, outro em uma oficina ou garagem isolada, e um terceiro em um veículo ou fora do local, se acessível. Um ponto único de falha pode ser catastrófico. Se encontrarem um local, podem confiscar 1/3 dos suprimentos. Não é o ideal, mas permite que você mantenha a capacidade médica operacional. Perder tudo de uma vez só o torna completamente vulnerável. Ter vários depósitos menores distribuídos por diferentes estratégias de camuflagem aumenta a redundância e reduz drasticamente a probabilidade de perda total. Um esclarecimento importante. Isso é uma informação educacional sobre gestão de estoque, segurança operacional e padrões históricos de requisição de recursos por governos durante emergências. Não se trata de aconselhamento médico. Não se auto-diagnostique. Não se auto-prescreva. Não se automedique além das orientações de venda livre, sem consulta médica profissional. As estruturas legais e éticas que envolvem o armazenamento de medicamentos são complexas e específicas para cada jurisdição. Entenda as leis da sua região. Consulte profissionais. Estamos discutindo padrões históricos e não incentivando atividades ilegais. Mas aqui está o problema final, que compromete tudo. Suprimentos médicos, alimentos e combustíveis. São itens consumíveis. Recursos temporários acabam com o tempo. A riqueza sólida é permanente. A valorização armazenada sobrevive a colapsos monetários. E é exatamente por isso que os governos confiscam metais preciosos quando os sistemas financeiros falham. Aquela caixa de segurança que você acreditava ser um refúgio seguro pode ser, na verdade, uma armadilha. O quinto ativo, metais preciosos como ouro e prata, em forma de moedas e lingotes, moedas estrangeiras, pedras preciosas, o conteúdo de caixas de segurança, carteiras de hardware de criptomoedas, tudo que representa riqueza armazenada, independente de moedas fiduciárias emitidas pelo governo. Esse padrão de confisco está amplamente documentado
na história moderna, uma vez que os governos realizam essas apreensões repetidamente ao longo dos séculos. Quando a moeda fiduciária enfrenta a hiperinflação, quando os sistemas bancários congelam ou quando a confiança monetária desmorona, as autoridades necessitam de ativos tangíveis para respaldar uma moeda de emergência ou estabilizar sistemas financeiros em colapso. Eles não pedem cooperação voluntária, obrigam a entrega sob pena de processos criminais. A Ordem Executiva 6.102, de 5 de abril de 1933, determinou que todos os cidadãos dos Estados Unidos deveriam entregar suas moedas de ouro, lingotes e certificados de ouro aos bancos da Reserva Federal. A indenização foi fixada em $2.067 por onça Troy. A penalidade por não conformidade incluía multas de $10.000, o que hoje equivaleria a cerca de $230.000, além de 10 anos de prisão federal. Isso não foi uma ditadura autoritária, mas sim uma ação legal e constitucional dos Estados Unidos, conforme decisões da Suprema Corte. A posse privada de ouro se tornou um crime federal da noite para o dia e permaneceu ilegal por mais de 4 décadas. No caso de Chipre, em 2013, os bancos declararam feriado. As portas foram trancadas. Quando foram reabertas dias depois, contas com mais de 100.0 euros passaram por resgates, onde os depósitos foram convertidos em ações do banco. Os cidadãos perderam de 40% a 60% de suas economias para evitar o colapso do setor bancário. Em 2019, no Líbano, os bancos congelaram contas e os limites de retirada tornaram o acesso ao seu próprio dinheiro praticamente impossível. Sua riqueza tecnicamente existe, mas você não consegue acessá-la indefinidamente. Está aprisionada atrás de estruturas legais e burocráticas que impedem a retirada. Este é o confisco moderno, sem soldados armados, sem invasões forçadas, apenas papelada e bloqueios de sistema. Os mecanismos de apreensão variam conforme o tipo de ativo. Para metais preciosos físicos guardados de forma privada, as autoridades utilizam tecnologias de detecção em pontos de controle, bloqueios em corredores de transporte, restrições de viagem durante emergências e detectores de metais em aeroportos, estações de trem e terminais de ônibus. Tentar transportar ouro entre estados ou fronteiras internacionais resulta em detecção, apreensão e possíveis processos judiciais. No caso das contas em caixas de segurança, o método é mais simples. Os bancos congelam e bloqueiam as instalações, declarando feriados bancários sob autoridade de emergência. Suspensa o acesso por tempo indeterminado. As autoridades abrem as caixas sistematicamente, fazem um inventário dos conteúdos e confiscam metais preciosos e moedas sob ordens de requisição de emergência. Sua caixa de segurança está dentro do edifício deles, sob controle físico. Você não tem poder de negociação, nem acesso. Quanto à criptomoeda, embora seja mais complexa, as autoridades podem apreender fisicamente as carteiras de hardware, exigir chaves privadas, sob pena de lei, e usar análises de blockchain para rastrear e bloquear ativos através da conformidade das trocas. Uma contramedida eficaz é um banking, possuindo fisicamente os ativos fora do controle do sistema financeiro formal. Os bancos oferecem conveniência e uma aparente segurança até que se tornem mecanismos de confisco. As caixas de segurança podem parecer seguras, mas o acesso pode ser bloqueado a qualquer momento. Se a conta está em um banco, você na verdade não a possui. Ela está sob a custódia de outra pessoa, com estruturas legais priorizando os interesses institucionais e governamentais ao invés dos seus. Quer controle real, é preciso ter a posse física diretamente em suas mãos, em sua propriedade, sob sua segurança imediata. Para guardar ouro e prata, uma metodologia testada ao longo do tempo, chamada jardinagem noturna, se destaca por ser de baixo custo e imune à vigilância eletrônica. Utilize seções de tubos de pressão venosa central
com diâmetros entre 10 e 15 centímetros, com tampas de rosca. Preencha-os com pacotes de dessecante e seus metais preciosos. Certifique-se de vedá-los corretamente e, em seguida, enterre-os. Não dentro de casa, nem no porão, menos coloque-os no solo, em sua propriedade, em um local que você consiga acessar sem equipamentos, mas que não seja óbvio. Marque as localizações usando características naturais e medições. Não precisa de mapas do tesouro. Apenas anote as medidas e confie na memória. Por exemplo, 90 centímetros da árvore de carvalho em uma direção de 30 a 50 centímetros de profundidade. É uma abordagem de baixo custo, indetectável por sistemas financeiros. Não pode ser encontrada através de buscas em bancos de dados e não será confiscada durante congelamentos bancários. Não é possível apreender os itens sem escavar fisicamente toda a propriedade. A profundidade de enterramento é crucial. Entre 45 e 60 centímetros é o ideal, o suficiente para evitar descobertas acidentais durante atividades normais de paisagismo ou jardinagem, mas raso o bastante para que a recuperação não exija equipamentos pesados que chamem a atenção. Enterrar mais fundo complica a recuperação em emergências, enquanto enterrar mais raso aumenta o risco de exposição. Os tubos de pressão venosa central oferecem proteção contra a umidade química do solo que poderiam corroer os metais. Os pacotes dessecante evitam oxidação e manchas. Você está criando uma cápsula do tempo que pode permanecer inalterada por anos ou décadas, até ser necessária. Uma dica importante que muitos sobrevivencialistas desconhecem é a brecha da prata comum. As moedas norte-americanas de 1965 ou anteriores, como dimes, quarters e half dollars, contêm 90% de prata, mas são legalmente classificadas como moeda circulante, não como lingotes. Isso gera ambiguidade e ordens de confisco. A Ordem Executiva 6.102 isentou especificamente moedas raras e colecionáveis dos requisitos de entrega de ouro. A definição legal se torna confusa ao se tratar de prata comum. É moeda, é uma coleção, é lingote, tudo depende de como as ordens de confisco são redigidas. Muitas vezes, a prata comum se encaixa em categorias isentas ou é ignorada completamente, pois não é um lingote puro. Não há garantias, mas isso serve como uma proteção legal prática. Além disso, há vantagens práticas. Denominações menores facilitam transações de barter. Você não consegue fazer troco com uma moeda de 1 onça de ouro avaliada em $2.000, mas pode com quarters anteriores a 1965. Essa utilidade funcional, combinada com ambiguidade legal, dá origem ao protocolo fantasma. 5 categorias de ativos, 5 metodologias de detecção e 5 protocolos de camuflagem. No entanto, se você acha que isso se resume apenas a esconder suprimentos, você perdeu o ponto essencial. Isso é segurança operacional como um estilo de vida completo. A invisibilidade estratégica é uma filosofia de sobrevivência. O objetivo é parecer estatisticamente comum enquanto se é excepcional em privado. Ser o tipo de vizinho que ninguém nota, integrando-se completamente ao fundo. Isso não é paranoia, mas uma inteligência estratégica. A invisibilidade começa por entender o que torna você visível: padrões, anomalias e desvios da linha de base estatística. Aquela antena no telhado, lixeiras cheias durante o racionamento, luzes acesas enquanto todos estão no escuro, históricos de prescrição mostrando compras em grande quantidade, tanques de combustível visíveis. Estes são sinais menos, cada um deles é uma vulnerabilidade. Sua missão é eliminar todos os sinais, não se escondendo em bunkers, mas sim misturando, a média estatística, fazendo com que sua casa pareça idêntica a qualquer outra casa sob observação externa, enquanto é fundamentalmente diferente por dentro. Mantenha as aparências públicas com disciplina
rigorosa. Participe de atividades comunitárias. Compareça a distribuições oficiais, mesmo quando não precisar. Reclame de escassez de forma autêntica e mostre dificuldades adequadas. O princípio da dispensa de isca se estende a toda a sua persona pública e presença social. O que os vizinhos observam, o que os sistemas registram e o que a atenção casual capta deve pintar um quadro de normalidade. Média, como todo mundo, nada interessante, nada que justifique investigações adicionais. Sob essa fachada cuidadosamente construída, mantendo uma fachada, você é totalmente autossuficiente. Energia, alimentos, capacidade médica, ativos tangíveis, inteligência e acesso. Tudo. O sistema deseja requisitar, mas você possui esses recursos de forma invisível, estruturalmente ocultos, digitalmente silenciosos e socialmente camuflados. A diferença entre seu status aparente e sua real capacidade é sua margem de segurança. Essa diferença é a sobrevivência. Uma reflexão necessária. Todos os sistemas eventualmente falham. Toda camuflagem pode ser descoberta se a busca for intensa o suficiente e tiver recursos adequados. Você pode executar tudo perfeitamente e ainda assim sofrer perdas. O universo não se importa com justiça. A aleatoriedade existe, a má sorte existe, a traição também. Você não pode controlar tudo. O que está ao seu alcance é a análise de custo-benefício em relação à sua residência. Torne a busca cara, diminua as expectativas de retorno. Faça alvos mais fáceis, parecerem mais atraentes. Você não precisa ser invisível para todos, apenas ter uma visibilidade inferior em relação à maioria das pessoas ao seu redor. Predadores buscam a presa mais fácil. Seja uma presa difícil. Isso requer aceitar compromissos. Segurança perfeita significa zero capacidade operacional. Se o seu gerador estiver enterrado tão profundamente que não possa ser detectado, você também não conseguirá usá-lo. Se sua comida estiver escondida de forma tão completa que você não a acesse, vai acabar passando fome. Você precisa de segurança operacional funcional. Uma proteção que permita o uso real de seus recursos enquanto mantém níveis de risco aceitáveis. Você não está eliminando todos os riscos. Seu objetivo é gerenciar os riscos dentro de limites sustentáveis, baseando-se em sua situação específica e no ambiente de ameaça. Esteja preparado para concessões. Assuma que, em algum momento, uma parte de suas preparações poderá ser descoberta ou confiscada. Tenha redundância. Mantenha backups e elabore planos de contingência para os piores cenários. Se encontrarem seu estoque principal de alimentos, você ainda terá outros 2 que eles não conhecem. Se confiscarem seu gerador, você terá painéis solares que eles não viram. Se apreenderem seu equipamento de comunicação, você contará com um rádio reserva e um recipiente Faraday, enterrado fora do local. Segurança em camadas sistemas redundantes e a ausência de um único ponto de falha. Essa é a forma de sobreviver à onda inicial de confiscos e ainda manter sua capacidade operacional. A mudança de mentalidade deve ser de se esconder para se misturar. Esconder-se implica em uma postura estática e passiva, esperando para não ser encontrado. Misturar-se é uma ação ativa e dinâmica. Você está gerenciando percepções, controlando o fluxo de informações e moldando a narrativa sobre quem você é e o que possui. Trata-se de guerra psicológica, controle de informações e estratégia, fazendo a diferença entre ser um alvo e ser ignorado. Esse é o protocolo da invisibilidade. Não se trata de uma única técnica, mas de uma abordagem abrangente para sobreviver em um ambiente onde a posse é condicional e o confisco é legal, onde sua preparação pode te transformar em um alvo, a menos que você saiba gerência lá corretamente, onde as autoridades têm acesso a mapas, bancos de dados, equipes de busca e autoridade legal para tomar o
que acharem necessário. Sua única defesa é ser estrategicamente invisível, tornando-se um alvo que nunca é visto, um lar que ninguém considera e uma anomalia que nunca é registrada em seus sistemas de detecção. Você pode fazer isso. Você pode se adaptar, pode usar esses princípios para proteger o que é seu, enquanto parece não ter nada de especial. Você pode operar em plena vista, mas permanecendo fundamentalmente oculto. Isso exige disciplina e consistência, além de aceitar que sua segurança depende de ser comum, de ser esquecível e de ser estatisticamente mediano, enquanto, em privacidade, você é excepcional. Esse é o custo da segurança em um sistema em colapso. Ou ignore tudo isso e continue com aquele grande tanque de propano no seu quintal. Mantenha aquele gerador barulhento funcionando. Continue com a antena no telhado, transmitindo suas capacidades. Deixe todos os seus suprimentos em lugares visíveis. Mantenha seu lixo repleto de provas. Deixe sua pegada digital gritando sobre compras em grande quantidade e metais preciosos. E quando eles vierem bater à sua porta, quando tiverem seu endereço na lista, quando aparecerem com autoridade legal e um caminhão, você pode se surpreender. Você pode ficar indignado. Pode insistir nos seus direitos e então assistir enquanto eles carregam tudo e se vão. A decisão é sua. Apenas não demore muito para tomá-la. O tempo de preparação é sempre menor do que você imagina.